Olá, eu me chamo professora Anne Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje nós iremos ver o assunto sobre propriedades periódicas. Vamos lá? Então, como a gente já viu no assunto sobre tabela periódica, a gente viu que da forma como a tabela periódica está organizada em termos de número crescente do número atômico, por exemplo, hidrogênio número atômico 1, hélio número atômico 2, lítio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Então, dessa forma de organização, as propriedades elas tendem a se repetir de forma periódica, né? Assim como são os dias da semana, os meses do ano, enfim. Mas antes da gente adentrar nas propriedades periódicas, eu gostaria de comentar com vocês outras duas propriedades, duas características que são bastante importantes. A primeira delas é quanto à espontaneidade ou não do recebimento de elétron, e uma outra é com relação à facilidade ou não de se estar retirando ou adicionando elétron em um átomo pequeno ou um átomo grande. Depois que a gente entender isso, a gente vai compreender melhor como se comportam as propriedades periódicas. Tá? Então, inicialmente aqui, espontaneidade da perda e ganho de elétron pelo átomo. Pergunto a vocês: o processo de perder elétron pelo átomo é um processo espontâneo ou não? Então, o processo de perder elétron é um processo não espontâneo. O átomo ele reluta em estar perdendo seus elétrons lá na eletrosfera. Então, para que esse processo ele ocorra, é necessário haver o fornecimento de energia externa. Exemplo, para o átomo de cobre no estado gasoso, né? Depois a gente vai ver que se refere à energia de ionização. Então, para esse átomo isolado na fase gasosa perder um elétron, eu tenho que fornecer uma energia em torno de 785 kJ por mol. Já o processo de ganhar elétron é um processo espontâneo. É igual a gente adora ganhar presentes e tudo mais, a gente detesta perder as nossas coisas, né? Então, o processo de ganhar elétron é um processo espontâneo, havendo a liberação de energia. Então, quando o átomo de cloro, na fase gasosa isolada, ele ganha um elétron para formar o ânion, cloro menos, esse processo há uma liberação de energia em torno de 349 kJ por mol. E pergunto a vocês, de qual átomo é mais fácil retirar um elétron? Sabendo que o processo de retirar elétron é um processo não espontâneo. Será que isto lá é mais fácil para um átomo pequeno ou para um átomo grande? Esse átomo pequeno, átomo grande, tem a ver com o tamanho dele, tem a ver com o raio, que a gente vai ver logo em seguida. Então, vejam, eu tenho um átomo de lítio. O átomo de lítio aqui, ele possui duas camadas eletrônicas. Dois elétrons na camada K, tem um elétronzinho na camada M. E o átomo de sódio, ele é um átomo maior, ele apresenta o número atômico 11, ele apresenta três camadas, dois elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, KL, e um elétron só na camada KLM, na camada M. Beleza, então, em que situação vai ser o átomo pequeno ou o átomo grande que vai ser mais fácil a gente estar retirando o elétron? Gente, tudo vai depender da força com que o átomo, o núcleo do meu átomo, ele vai trair os elétrons, né, que estão presentes na última camada eletrônica. Portanto, vai ser mais fácil retirar o elétron de um átomo grande. Por quê? Porque o elétron vai estar presente em uma camada que está mais distante do núcleo, ou seja, o núcleo ele não vai ter tanta força em relação àquele elétron que está lá distante. Eu gosto de fazer uma analogia como se fosse, digamos assim, uma cuidadora de crianças tendo que cuidar, né, de poucas crianças ou então de muitas crianças. É mais fácil estar
perdendo uma criança quando a cuidadora, né, que seria o núcleo, teria que cuidar de várias crianças ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, acontece lá com o átomo. Então, é mais fácil retirar elétron do átomo de menor raio, pois os elétrons da última camada eletrônica são atraídos com uma força de menor intensidade pelo núcleo. E a outra situação, em qual átomo é mais fácil adicionar o elétron? No átomo pequeno ou no átomo grande? Aqui eu tenho um átomo de flúor, né? Ele tem 9 elétrons, são 2 elétrons na camada K, primeira camada, 7 elétrons na última camada, ou seja, está faltando somente um elétron para ficar estável, para ficar semelhante ao gás nobre. Então, nós temos um átomo de cloro. O cloro, aqui ele possui, é um átomo maior, ele apresenta 3 camadas eletrônicas, 2 elétrons na primeira, 8 elétrons na segunda, 7 elétrons na terceira camada, também está precisando somente de 1. E aí, em qual dos dois vai ser mais fácil adicionar elétron? Vai ser mais fácil adicionar elétron no átomo pequeno. Por quê? Então, é mais fácil adicionar elétron em um átomo de menor raio, pois os elétrons a serem acrescentados à última camada eletrônica serão atraídos com uma maior intensidade pelo núcleo. O núcleo, lembra, o núcleo tem prótons, tem nêutrons, núcleo, portanto, carga positiva vai atrair com maior força, né, os elétrons que estão presentes lá na última camada. Então, quanto menor o raio, o positivo lá acaba atraindo com maior força o elétron que vai ser adicionado lá na última camada. Então, só recapitulando, é mais fácil retirar elétron de um átomo grande e é mais fácil adicionar elétron em um átomo pequeno. Beleza? Então, vamos lá, iniciar as propriedades periódicas, né? Nós iremos ver o raio atômico, raio iônico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Nesse primeiro momento, vamos iniciar pelo raio atômico e raio iônico. Bem, para a gente determinar o raio atômico, na verdade, ele está relacionado ao tamanho do átomo, né? A gente sabe aqui, por exemplo, nós temos aqui 2 átomos, estão em contatos, a gente está medindo justamente a distância entre os 2 núcleos. E aí, essa distância é 2 vezes o raio, a metade dessa distância é o raio de cada átomozinho. Então, para a gente verificar o raio de um átomo, é uma medição extremamente difícil, porque a gente não tem noção de quando vai estar finalizando as últimas camadas eletrônicas, né? Então, só é possível a gente determinar o raio do átomo quando a nossa amostra está presente no estado sólido, no estado líquido, né? Quando os átomos, moléculas, enfim, eles estão em contato, estão próximos. E aí a gente mede justamente a metade da distância entre os núcleos. Certo? Agora sim, se o elemento é um metal, um gás nobre, usa-se a distância entre os núcleos vizinhos na amostra sólida. O ideal é a gente estar medindo na fase sólida ou líquida, né? A gente está medindo justamente a distância entre os núcleos. Exemplo aqui, o átomo de cobre. A distância entre os núcleos, que corresponde a 2R, é 256 picômetros. Portanto, o raio de um único átomo de cobre corresponde a 128 picômetros, que é a metade dessa distância. Nós temos o raio covalente. O raio covalente vai ser a metade da ligação covalente, quando eu tenho justamente átomos formando a ligação covalente, né, pelo compartilhamento de elétrons. Então, vai ter a distribuição eletrônica na molécula, o raio atômico de Van der Waals, que é justamente a metade da distância entre os 2 núcleos da nossa molécula. Exemplo aqui, a molécula do cloro. Essa distância é 198 picômetros, portanto, o raio de cada átomozinho de cloro corresponde a 99 picômetros. Como é que o raio atômico ele varia, né? Lá na tabela periódica. Então, a gente sabe o quê? Eu tenho aqui a minha tabela periódica. A gente sabe que, à medida que a gente vai descendo
aqui na tabela periódica, de cima para baixo, aqui no grupo, né? O raio aumenta de cima para baixo, a gente observa que sempre o que vai acontecendo? Sempre que eu vou descendo o período, não vai sendo adicionada uma nova camada eletrônica, então é de se esperar que o tamanho do raio, do átomo, ele aumente de cima para baixo. Ele vai aumentando. E ao longo do período, o que é que vai acontecer? O raio atômico ele vai aumentar aqui da direita para a esquerda. Como assim, né? Como é que o raio ele vai aumentar da direita para a esquerda se eu sei que quando eu vou percorrendo esse caminho, percorrendo o meu período, o número atômico vai aumentando? O que é que está acontecendo? Não era para o raio atômico aumentar? Não. Na verdade, o que é que vai acontecer? O número atômico ele vai permanecer invariável, né? E vai sendo sempre adicionado, acrescentados elétrons na mesma camada eletrônica, certo? Então, à medida que o número atômico ele vai aumentando, o núcleo, a carga nuclear efetiva, ela vai ficando mais forte. Então, ela acaba atraindo com maior intensidade os elétrons que estão presentes lá na última camada. Tudo bem, o número de elétrons vai aumentando, mas vão sendo sempre acrescentados na última camada. Então, com isso, ao longo do período, o tamanho do átomo diminui, porque aumenta justamente o poder do meu núcleo, que é a carga nuclear efetiva. Então, o raio ele aumenta de cima para baixo e da direita para de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, a gente vai observar que na tabela periódica os nossos maiores átomos vão estar localizados nessa parte inferior esquerda. Por exemplo, o átomo de césio lá que apresenta o maior raio, né? 272 picômetros. E quanto ao raio iônico, né? A gente falou raio atômico, mas o que vai acontecer com o raio do nosso átomo, do nosso elemento químico, se ele perder ou se ele ganhar elétron, né? Então, por definição, o raio iônico de um elemento é a sua parte na distância entre íons vizinhos em um sólido, entre íons vizinhos em um sólido iônico. Exemplo, na prática, toma-se o raio do íon óxido como 140 picômetros e calcula-se o raio dos demais. Então, se eu tiver aqui um óxido de magnésio, se essa distância entre os núcleos corresponder a 212 picômetros, como por convenção eu tenho que o raio do óxido vale 140, então pela diferença aí, o raio do magnésio com carga 2+, vai corresponder a 72 picômetros. E se eu tiver um cátion? Será que o cátion ele vai ser maior ou menor que o átomo de onde ele se originou? Lembrando, o cátion é aquela espécie iônica que vai perder elétron, ele tem carga positiva. Se o meu átomo ele perde elétron, né? Se ele perdeu o elétron lá da camada de valência, então provavelmente ele até perdeu a última camada eletrônica, passa a considerar as camadas eletrônicas mais internas. Portanto, quando eu tenho o cátion ele se torna menor que o átomo gerador. Então, os cátions são menores que os átomos geradores. São, por exemplo, aqui o raio do lítio, o raio atômico dele é 157 picômetros e o raio do íon lítio mais 58 picômetros. Vejam como ele reduz, né? Quanto aos ânions, eu sei que os ânions eles são maiores que os seus átomos geradores. Por quê? Porque eu estou adicionando elétron na última camada eletrônica, né? E quando eu estou adicionando elétron, aí eu já sei que elétron repele elétron lá das últimas camadas e a tendência é que o ânion ele se torne maior que o átomo gerador. Exemplo aqui, o raio do átomo de oxigênio corresponde a 66 picômetros e o do óxido é 140 picômetros. Então, recapitulando, cátion fica menor e o ânion ele fica maior. Essa figurinha aqui, ela vem mostrar bem pra gente, né? Essa diferença. Nós temos os cátions e nós temos os ânions. Então, vejam aqui, ó, o lítio, que é o átomo neutro, né?
que é maior que o nosso cátion. Veja como ele fica menorzinho aqui, ó. Disso a gente pode observar todos esses átomos. Raio do lítio 1,34, dele positivo 0,68. Para o meu ânion é o contrário, né? O átomo ele é menorzinho do que o ânion. O oxigênio 0,73 e o raio iônico, no caso do oxigênio 2-, do íon óxido, 1,40. Ou seja, maior, né? Para todos esses outros também, vocês podem observar. Como é que varia o raio iônico, né, ao longo da tabela periódica? Da mesma forma que para o raio atômico. Ele vai aumentar de cima para baixo e vai, aqui ele fala que decresce da esquerda para a direita, mas no final das contas ele aumenta, né? Da direita para a esquerda, que é a ordem crescente, tá? Mais uma vez, nessa posição aqui inferior esquerda é onde a gente encontra aquelas espécies com os maiores valores de raio iônico. Se eu tiver uma série isoeletrônica, quem é que vai ter o maior raio? Então, vejam lá, nós estamos diante de uma série isoeletrônica, então nós temos aqui o oxigênio 2-, flúor menos, né? O sódio mais, magnésio 2+, alumínio 3+. Vocês podem observar que todas essas espécies aqui, elas apresentam 10 elétrons. E aí, quem é que apresenta o raio iônico maior? A gente pode observar o seguinte. Todos vão apresentar a mesma quantidade de elétrons, 10 elétrons. Portanto, vai ser menor aquele íon que apresentar um número atômico maior. Ou seja, que apresentar a maior carga nuclear efetiva, porque o núcleo ele é mais forte, que ele é positivo, então ele atrai com mais força os elétrons da última camada. Então, vejam aqui, todos possuem a configuração do core lá do gás nobre hélio, 2s2, 2p6. E quanto maior a carga nuclear, menor será o raio. Então, aqui o alumínio, por ele apresentar número atômico 13, ele é o que tem um núcleo mais forte, vai atrair com maior força os elétrons da última camada e ele vai ser o menor de todos. E por fim, para a gente finalizar essa parte de raio atômico, raio iônico, né? Só para mostrar para vocês a carga nuclear efetiva, que ela acaba sendo uma diferença entre o número atômico menos o número de elétrons entre os elétrons exteriores e o núcleo. Porque a gente sabe que os elétrons, eles se repelem entre si, né? E que o núcleo atrai os elétrons. Então, por exemplo, aqui, para o átomo de... Esse aqui é o íon de magnésio, o átomo de magnésio, com carga 2+. Perdão, magnésio, número atômico 12, né? Nós temos no núcleo atômico dele 12 prótons e temos 12 elétrons em torno desse núcleo lá na eletrosfera, sendo que são 10 elétrons que pertencem lá ao cerne do neônio, né? Semelhante lá ao neônio, e tem 2 elétrons na última camada, são os elétrons externos. Então, a carga nuclear efetiva vai ser o número atômico dele, 12, menos o número de elétrons exteriores e compreendidos entre o núcleo e a última camada, que são justamente 10. Portanto, essa carga nuclear efetiva do magnésio corresponde a 2+. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, na próxima aula, a gente continua com as propriedades periódicas, tá bom? Até lá!